estamos aqui então no intuito de fazer uma aula complementar para as nossas próximas aulas, e a gente vai abordar a parte final da neuroanatomia, em que a gente vai pensar, nós já vimos o encéfalo, né? Com a nossa última aula complementar a gente encerrou o encéfalo, e agora a gente vai, na verdade, vamos encerrar o encéfalo com o cerebelo. Eu tinha visto ali, esqueci do cerebelo. Com o cerebelo nós encerramos o encéfalo, e aí a gente vai pensar na medula espinhal e na proteção óssea dela, que é a coluna vertebral. Tá bem? A gente vai então começar pensando no cerebelo. No nosso último encontro, que vocês ficaram sabendo e vão ficar sabendo de novo, que a gente está aqui devidamente protegidos, né? Técnicos de laboratório, o pessoal da equipe de filmagem, eu, além dos EPIs, nós também estamos mantendo uma distância de aproximadamente 3 metros de cada um de nós. Estamos aqui no momento só em 3 pessoas, no laboratório de anatomia do CEUB, né? Então há uma preocupação muito grande aqui com a nossa segurança e com a nossa saúde, tá? Bom, como eu ia dizendo, para nós encerrarmos o encéfalo, a gente vai precisar pensar nessa estrutura que é o cerebelo. O cerebelo, ele está localizado dorsalmente em relação ao tronco encefálico, né? Nessa peça aqui, nós podemos vê-lo na cor verde. Quando eu pego esse corte médio sagital desse hemisfério cerebral, que é o hemisfério direito, nós vemos o cerebelo na cor marrom. E por fim, nessa peça, que a gente já trabalhou com ela, né, nós vemos o cerebelo atrás do tronco encefálico, que são as estruturas em amarelo, o 11, o bulbo, o 10, a ponte, e o 12, o 9, né? O 9, o mesencéfalo, e localizado dorsalmente em relação ao tronco encefálico, nós temos o cerebelo, tá? Então, o cerebelo, ele é uma estrutura que está ligada ao controle motor do nosso corpo, né? E por que ele está ligado ao controle motor? Fica fácil de nós percebermos. Aqui, pela parte dorsal, né, posterior da medula, sobem de todo o nosso corpo as informações somatosensoriais. Ou seja, toda a leitura que nós fazemos da estimulação ambiental que entra em contato com o nosso corpo, né, dor, pressão, temperatura, tato, propriocepção, todas essas informações sensoriais corpóreas, somatosensorial, elas ascendem pela parte dorsal ou posterior. E elas vão chegar ao cerebelo. Portanto, o cerebelo recebe informações somatosensoriais provenientes da medula. E a medula, por sua vez, as está recebendo de todo o nosso corpo. Todos aqueles receptores que nós já conversamos numa aula sobre filogênese, tá? Aquelas células que se especializaram em ler as energias presentes no meio e transformá-las em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, na subida que eles fazem para o encéfalo, eles passam pelo cerebelo. Eu vou mudar de lado a peça, vou sair do corte médio sagital e vou passar para uma vista lateral. No nosso último encontro, a gente conversou sobre a ponte, que era uma estrutura de passagem de fibras, e o que acontece? Essas fibras que descem do nosso encéfalo e passam pela ponte são fibras motoras, porque elas estão na porção anterior, né, do tronco encefálico. E essas fibras, elas também vão para o cerebelo. Então, nós vemos aqui que para controlar a nossa motricidade, o cerebelo está recebendo informações somatosensoriais por meio da medula espinhal e informações motoras provenientes do nosso córtex cerebral. De posse dessas duas informações e mais uma terceira que vem da nossa orelha interna, né? Nós temos lá
na nossa orelha, arrumar a máscara aqui para aparecer melhor no filme, tá? De posse daquelas duas informações que eu vinha dizendo, as motoras corticais, né, vindas do córtex, e as somatosensoriais provenientes da medula, nós recebemos também informação da nossa orelha interna, que aqui não vai aparecer, sobre o equilíbrio interno, tá? O equilíbrio, desculpe, a orelha é interna, o equilíbrio é só equilíbrio. Então, o equilíbrio, nós temos estruturas no interior da orelha interna que vão ao chamado aparelho vestibular. Ele vai nos fornecer, né, para os nossos respectivos cerebelos essa informação. Portanto, o cerebelo, quando ele tem essas três informações, esses três conjuntos de informações, isso permite a ele criar, né, planos motores. Isso ele faz em associação com aquelas estruturas que são os núcleos da base. A gente falou de núcleos da base quando a gente falou da felicidade, né? Quando nós temos um sorriso genuíno, aqueles músculos faciais que são recrutados pelo sorriso genuíno, os núcleos da base estão por trás deles, tá? Então, cerebelo e núcleos da base, são estruturas subcorticais, eles vão conjuntamente executar ou controlar, né, o planejamento, a cronologia e os padrões de movimentos dos nossos músculos esqueléticos durante o movimento. Vamos lá. Cerebelo, núcleos da base, né, controlam conjuntamente planejamento, cronologia e os padrões de atividades dos músculos esqueléticos. O que isso significa em língua portuguesa? Que quando você está subindo, eu vou largar a peça aqui que está me dando dor na coluna já, mas quando você realiza um movimento como subir ou descer uma escada, você não fica calculando qual é o tamanho dos degraus, né? Por quê? Porque seu cerebelo, ele está recebendo essas informações. Quais são elas? Primeiro, as informações somatosensoriais. Para que o seu corpo tenha que levantar a perna numa altura precisa, para todos os degraus, que é a mesma, né? O degrau, todos eles têm a mesma altura, o que você vai fazer? Quando você começa a descer os primeiros degraus, essa informação somatosensorial, ela chega no seu cerebelo. A informação motora é qual a força que eu tenho que pôr na minha perna para levantar a minha perna e não levantar de mais ou não levantar de menos. Então, o cerebelo, de posse da informação motora e somatosensorial, ele tem uma ideia da altura que eu devo levantar a minha perna, o meu pé, para que eu não caia naquele degrau. E, por fim, a informação sobre equilíbrio. Por quê? Quando você desce uma escada, você está em constante desequilíbrio. E, para tanto, você precisa ficar equilibrado, porque senão você chega igual avião lá embaixo, né? Chega de nariz, você pousa, tá? Então, o cerebelo, de posse de todas essas informações, ele consegue controlar esse planejamento, a cronologia, qual é a perna que deve vir, qual que vai, né? Qual é o padrão de atividade do meu músculo esquelético. Esse conjunto de informações permite que ele controle os nossos planos motores. Tá bem?